pecado é algo que faz parte da nossa vida, faz parte da história do ser humano. Muitos, por causa de pecados cometidos, trazem consigo uma grande dor e carregam consigo um sentimento de culpa. Quero compartilhar com você nesta manhã a história de um homem, um grande homem de Deus, aquele que é chamado nas Escrituras o homem segundo o coração de Deus. O pecado também fez parte da sua vida. E esse texto fala um pouco da sua história, a sua relação com o pecado, como ele livrou desse sentimento de culpa. Este sentimento de culpa que também esmagou, que o feriu profundamente. Convido você a ler comigo e a meditar nesta manhã no Salmo de número 32, Salmo de Davi, que diz: como é feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada e seus pecados perdoados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confie. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria. Todos os que são retos de coração. Esse texto fala sobre um período pós-pecado, pós ter transgredido a lei de Deus. Depois de ter pecado contra Deus, depois de ter pecado contra o seu semelhante, depois de ter cometido um adultério, depois de ter cometido um assassinato. Este homem tem um período de sofrimento, um período de sentimento de culpa. E ele descreve desta maneira: enquanto mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como no tempo de seca, numa sequidão. Tanto sofrimento, tanto sentimento de culpa me acompanhava. A minha consciência não me permitia dormir. Eu não tinha paz no meu coração. Mas ele também teve a experiência. Então ele diz no versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Ele deixou de guardar, ele deixou de sofrer, ele abriu a sua boca, ele compareceu diante da presença do Senhor e ele confessou o seu pecado e não encobriu.
ele declarou-se culpado e ele teve a grande experiência de pecado perdoado. O seu pecado foi perdoado. Deus perdoou a sua transgressão. Ele passa a viver um novo tempo. Ele reconheceu o seu pecado, mas ele passa, depois da confissão, a viver um novo tempo. Por isso que ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Muitos não conseguem admitir, muitos não conseguem perdoar a si mesmo. E muitos não conhecem a bondade, a misericórdia do Senhor. Muitos não conhecem a sua palavra que diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. O salmista fala sobre buscar a Deus enquanto há tempo, buscar o arrependimento enquanto o Espírito Santo está agindo e atuando na tua vida. Quero declarar nesta manhã, apontar para você o caminho para que você tenha paz com Deus. O apóstolo Paulo também teve essa experiência. Ele disse: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Que você possa, nesta manhã, ter esse encontro com o Senhor e receber o perdão que Ele tem para você. Deus abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração